Olá, fabulosos! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma história curta sobre a importância do diálogo em nossas relações. Muitos casais se separam por falta de uma boa conversa, e isso aconteceu com esse casal da nossa história de hoje. Mas no caso deles, uma tragédia não daria oportunidade de uma reconciliação. Depois dessa história, você nunca mais vai deixar sua casa sem abraçar as pessoas que você ama. História de hoje: ele não disse adeus. Era uma vez um casal feliz, ajustado, cada um fazendo a sua parte. O casal tinha dois filhos, um menino com 3 anos e outro com 5 anos. O homem tinha um emprego, daqueles raros hoje em dia, cartão de ponto, 13º, férias e fundo de garantia. A mulher era a rainha do lar. Ela era cozinheira de forno e fogão, costurava, bordava e cuidava com capricho dos filhos e ainda faxinava toda a casa às sextas-feiras. 10 anos de casamento e nenhuma briga. Tudo era resolvido na base da conversa. Naquele tempo, não sei por quê, as mulheres não tinham tanta atenção para menstrual. Se tinham, eram amenizadas pela cesta, depois do almoço, quando ela, mãe dedicada, punha os filhos que ainda não iam ao pré-primário para descansar. A questão é que o tempo naquela época passava diferente. Uma passada tranquila. Parece que o tempo parava para observar a vida da gente. E foi o tempo que me contou essa história, que eu contei para os meus filhos e agora eu conto para vocês. O homem trabalhava num escritório de contabilidade. Em um tempo que curso técnico tinha muito mais valor que hoje. O contador de curso técnico até assinava balanço. Ele era um homem respeitável e respeitador, companheiro e amigo, um pouco calado, como todo contador, um pouco metódico. Era um homem fiel, a ponto de ser chamado de bobo pelos seus colegas. Mas ele era um bobo feliz. Não via a hora de chegar no seu pedaço de paraíso, sua casinha com cheiro de sabão de coco, seus filhos limpinhos, de cabelos molhados, secos à toalha, penteadinhos como bonecos. Jantava com um filho em cada perna, enquanto a esposa lhe contava as fofocas do dia, ouvidas pela rádio, no tempo em que notícia nova demorava mais de uma semana para chegar. O molho do macarrão era caseiro e o açúcar era cristal, escuro e caro. O marido pegava o ônibus elétrico, que já andava lotado, pois carro era uma raridade, e o ônibus encrencava, dava solavancos na arrancada e a cada parada. Em um solavanco desse, este homem viu sua vida estancar. Uma dona que estava atrás dele, toda rebocada. Os batons, naquela época, eram de uma cera grosseira e deixavam volumosos pegotes nos lábios. A dona do batom carmim tinha um perfume pegajoso de alfazema. Deu com a boca no colarinho dele, na direção da orelha direita, escorando-se inteira nele. Ele, solícito e sério, voltou-se para ela e segurou-a pelos braços, colocando-a de pé novamente. A mulher desculpou-se e, quando olhou, ele já lhe dera as costas, ajeitando o seu terno. A dona viu o carimbo do beijo na gola dele. Olhou aterrorizada. Desesperada, gesticulava suas mãos como se fosse voar. Quando o bonde parou, a dona sem graça e toda vermelha, da cor do batom, resolveu baixar, e nem era o seu ponto. Era tarde demais. O carimbo era legitimado pelo cheiro do perfume transferido ao paletó. Ele estava totalmente absorto, apenas pensando em chegar em casa e beijar amavelmente sua esposa na testa, ouvir dela como havia sido seu dia.
Iria dividir a atenção silenciosa aos filhos, dando colheradas de sopa a cada um deles e limpando a boca dos meninos com a mesma meticulosidade com que examinava as documentações que lhe tomavam todo o dia. Ele saltou no seu ponto, cumprimentou cordialmente os vizinhos. As casas da rua, sobrados geminados, tinham um portão de madeira baixinho e o muro que acompanhava a sua altura guardava jardins com roseiras. Ele sentiu-se estranhamente acompanhado por aquele aroma que nada lhe dizia. Seria a fragrância de uma nova flor? Lembraria de solicitar à esposa que não plantasse ela flor de cheiro tão enjoativo. Quando chegou no seu portão, os filhos, banhados, de cabelos molhados, penteados como bonecos, vestidos como príncipes, a esposa aproveitava caprichosamente toda a sobra de tecido para as roupinhas das crianças. Eles o abordaram, agarrando-lhe nas pernas. Ele, metódico, movia-se calado, feito robô, sorrindo, carregando as crianças para dentro da sala. A esposa, na porta da cozinha, com a tigela na mão, batia um bolo para o café da manhã do dia seguinte. Ele sorriu e buscou beijá-la na testa. Ela recuou, já avistando o carimbo carmim e inalando o perfume barato. Ele tentou aproximar-se dela, mas os filhos se agarraram nas suas calças e ela recuou mais uma vez. A esposa, totalmente desconcertada, jogou a tigela de massa na pia e subiu para o quarto. Ele em vão tentou entender o ocorrido. Naquela noite ninguém jantou. A esposa trancou-se e ele deu aos meninos leite e bolacha, desejando livrar-se logo do papel de pai e reclamar o posto de marido. Ele vestiu pijama nas crianças e os levou para a cama, dizendo que a mamãe estava diferente. Pode ser que estivesse a caminho uma irmãzinha. Os filhos dormiram ansiosos com a chegada da nova boneca. O marido resolveu bater na porta insistentemente, indignado com tamanha insensatez, após 10 gloriosos anos. A mulher só chorava e não dizia nada que fizesse sentido. Os vizinhos da casa ao lado puderam acompanhar sonoramente o desenrolar da história, que varou noite adentro. A esposa jogou no corredor dos quartos o pijama do marido e uma toalha. O marido só entendeu a atitude da esposa diante do espelho do banheiro e explicou em vão o ocorrido no ônibus. A mulher raivosa não quis lhe dar um único benefício da dúvida em nome de 5 anos de namoro e tantos de casamento sem nenhuma mácula. Exausto, ele foi dormir no sofá. Na manhã seguinte, no encosto do sofá, estava uma camisa limpa, meias e cueca. A mesa estava posta e o homem despertou com o cheiro do café, mas nada da mulher aparecer. O homem saiu assim que se vestiu e nem a barba foi capaz de fazer. A vizinha da casa ao lado, senhora vivida, veio falar com ela depois que o marido saiu. Por sorte, o marido dessa mulher estava no mesmo ônibus, também de regresso para casa, e presenciou o ocorrido. A esposa, então, atordoada, compreendeu o seu vergonhoso engano. Passou o dia aflita à espera do marido, ansiosa por abraçá-lo, pedir desculpas e renovar as juras e os votos de amor. O marido, porém, não voltou. Ele morreu atropelado 2 quadras dali, pois estava desnorteado e não avistou um ônibus que não teve tempo de frear. A mulher enlouquecida não foi ao enterro do marido, sequer deixou que o caixão entrasse em sua casa. Desconhecia o estranho que vinha, depois de morto, cobrar-lhe abrigo. A mulher vestiu sua melhor roupa e foi à esquina, de carteira pequena preta de couro, com fecho prateado de bolinha, esperar pelo regresso do marido. Não saiu do seu posto, nem com uma chuva torrencial, nem com sol de rachar. Ficou lá por muitos e muitos anos. Apanhou de estranhos.
não arredou o pé. Ela conheceu a maldade e a perversidade de homens. Lutou e depois, cansada, cedeu silenciosamente, mas virou seus olhos para a direção de onde o marido viria para salvá-la e defendê-la. Os seus pés engrossaram e empreteceram. Seus cabelos esbranquiçaram e cresceram. Sua roupa puiu. Sua carteira foi roubada. Seus grandes olhos jamais secaram. Os filhos foram criados pela família. As vizinhas, por vezes, se juntavam para dar-lhe banho e levar-lhe pratos de comida. Os anos se passaram e ela nunca deixou de esperar seu marido naquela esquina. Sei que um belo dia, seu filho mais velho casou-se e trouxe seu pequeno filho para que a mãe conhecesse. Ela enxergou no filho o bom homem que o pai fora. Finalmente, ele regressou. Ela pensava. A sua espera não havia sido em vão. Ela queria abraçar o bebê, que chamava de filhinho. Então, aceitou a condição de voltar para casa, tomar banho, cortar os cabelos e as unhas e cuidar-se. 19 anos depois, ela fazia o caminho de volta. Os portões eram de alumínio, os muros eram altos, não havia mais jardins. Mas o bebê ainda era de carne e osso, como antigamente. Gostou da história? Envie essa história para alguém que você gostaria de abraçar nesse momento. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Espero você na próxima. Obrigada.